convite. É um prazer ter a oportunidade de pensar no conservadorismo norte-americano como num contexto hemisférico. Então, vou usar esse tempo para focar num tema no qual tenho me debruçado e tem sido muito importante nesse contexto, nos países envolvidos, e todos são parte dessa conversa. E a pergunta é: por que nos Estados Unidos da América, muitas vezes na mídia eh, e, especialistas têm perdido a confiança nos conservadores norte-americanos, e por que o Trump ganhou tanto? eh, e aí a gente tem essa ideia do fake news, que tem tanto a ver com esse apelo do Trump, que não, na verdade, começa com uma plataforma política, nem mesmo alegações ideológicas, mas, na verdade, começa com uma realidade alternativa que ele cria sobre as estatísticas do Covid, ou imigrantes que não foram documentados, e organizações da mídia que tentam amplificar essa realidade, não importa quantos estudiosos tentem desconstruir essas alegações. E outra coisa que as pessoas muitas vezes reclamam dos liberais e conservadores norte-americanos: eles vivem em mundos separados e se sentem totalmente livres para decidir o que é fato e o que não é, e muitas vezes eles tentam colocar a culpa na pós-modernidade. E eu tenho muitas críticas sobre a esquerda americana, mas, na verdade, se trata de uma história mais longa para explicar por que essa forma de pensar. Você tem seus fatos, eu tenho os meus fatos, nunca os dois vão se encontrar, porque esse tipo de mentalidade tem apelado aos evangélicos conservadores em particular. E, na verdade, o capítulo mais recente dessa história remonta ao século XIX. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que lançou as bases para uma nova forma de pensar entre os cristãos e os não cristãos e como dialogam. Até esse ponto, a maioria dos cristãos, certamente a maioria protestantes evangélicos, na verdade, abraçaram o que chamamos de teologia natural, usando evidências do mundo natural para argumentar pela existência de Deus. Kuyper se afastou dessa teologia natural, de tentar tão fortemente provar a verdade do cristianismo com evidência empírica disponível a todos nós. E, ao invés disso, ele focalizou nas pressuposições, nas presunções fundamentais, nos pressupostos que distinguem uma cosmovisão cristã de uma cosmovisão materialista. E essa abordagem à teologia e à apologética realmente floresceu no trabalho de alguns teólogos que trabalharam em algumas escolas evangélicas americanas a partir de 1930 até os anos 60, e penso especialmente em um homem chamado Cornelius Van Til, no Seminário Teológico de Westminster, que é um pouco mais conservadora fora da Filadélfia, também Gordon Clark, no Wheaton College. O termo técnico do que eles estavam fazendo se chama pressuposicionalismo, e a ideia básica disso, embora essa seja uma palavra bastante longa, é que você só pode avaliar adequadamente a evidência do mundo se você parte dos pressupostos corretos. E o mais importante desses seria, nesse caso, a inerrância bíblica. Então, na verdade, essa é a forma que eles, na verdade, deixam de fora os argumentos de que não gostam. Você parte do pressuposto de que esses pressupostos estão errados, que a sua cosmovisão está errada, então você chama isso de fake news, você não tem muitos argumentos. Então, eu gastei algum tempo no meu último livro traçando a influência dessa forma de pensar em algumas dos principais pregadores evangélicos norte-americanos e muitos tipos intelectuais na esfera pública, pessoas como o evangelista Francis Schaeffer,
que era uma espécie de profeta cultural, um andarilho, uma espécie de andarilho entre os evangélicos americanos dos anos 60 até os anos 80, e ele teve um papel muito importante em mobilizar o movimento evangélico pró-vida. E Schaeffer e pessoas como ele realmente usaram de forma brilhante essa forma de pensar. Eles usaram a linguagem da cosmovisão cristã versus a cosmovisão humanista secular. E esse é o tipo de linguagem que a gente vê em todo lugar, nos Estados Unidos, nos evangélicos, uma forma de falar da cosmovisão bíblica e, na verdade, tem muito mais significado do que parece. E essa forma de falar deu aos evangélicos conservativos uma forma de contra-argumentar aos acadêmicos seculares e também se sentiram um tanto quanto uma emergência da sua vitória. E Schaeffer vem de uma longa trajetória de tentar argumentar com acadêmicos com relação à teologia, biologia, quando começaram a desafiar, no meio do século XIX, a forma de ler a Bíblia que eles tinham. Então, conservadores evangélicos não precisavam ser convencidos, muito convencidos, para que entenderem que os especialistas seculares não eram para ser confiados. Então, essa ideia foi aplicada muito naturalmente às questões da mudança climática, a pandemia, e no caso de Donald Trump, veio de uma forma muito fácil. Quando Donald Trump começou a usar esse tipo de argumento, ele capitalizou essa tradição já estabelecida de prática intelectual evangélica. Os evangélicos têm vem de uma longa data de tentar contra-argumentar com fake news. E essa forma de pensar evangélica tem tido uma influência desproporcional no conservadorismo americano. E eu também estou muito interessada em ouvir como que afetou a vocês na América Latina, no âmbito político, porque muitas vezes, de um lado, nós temos muitas conexões muito próximas entre os protestantes conservadores no meu continente e no continente de vocês, muitos militantes, muitos evangelistas, muitos doadores tentando interferir, como, por exemplo, Luiz Palau, Pat Robertson, usando os canais de televisão para promover os contras na Nicarágua. Nós temos o Youth with a Mission, conhecido como Jocum no Brasil, tentando apelar também. Mas muitos líderes protestantes latino-americanos têm tentado contra-argumentar, rebater essa ideia, e penso agora em René Padilha e Samuel Escobar, na Conferência de Lausanne, na Suíça, em 1974, insistindo que a afirmação oficial da conferência precisava enfatizar a responsabilidade social da igreja e que, na verdade, eram coisas que o Billy Graham e outros evangelistas não estavam enfatizando o suficiente. Então, é uma história muito complicada. E também passei muitos anos, desde que o Trump foi eleito, conversando com muitos cristãos conservadores aqui que estão dissociados da plataforma da direita cristã americana. E a postura de especialistas seculares que eles têm com relação a eles, que descrevi, se baseia numa visão muito particular da Bíblia, uma visão de que a Bíblia é imutável, perfeita, sem erro, que pode servir como um livro confiável de história e ciências. Mas, historicamente, os evangélicos já tiveram muitas formas diferentes de compreender a autoridade bíblica, que não são só essa
forma, como, por exemplo, nós temos a tradição wesleyana, que instruía aos cristãos a compreenderem Cristo como Cristo em si mesmo, ao invés das Escrituras, como a revelação mais importante de Deus, e ler a Bíblia com a ajuda da razão humana, a tradição da igreja e também a experiência religiosa, como, por exemplo, a igreja wesleyana. Os wesleyanos também têm uma narrativa da obra de Deus mais perfeccionista no mundo, um ponto de vista que espera que a humanidade se torne mais parecida com Cristo ao longo do tempo, de modo que Deus não necessariamente teve por intenção que as regras e as regulações do primeiro século não se aplicariam para todos os tempos, regras sobre as mulheres, por exemplo, sobre a ordenação feminina. E também os pentecostais, no início, tinham uma visão muito poderosa, muito forte da ação do Espírito Santo no mundo, quebrando barreiras e empoderando mulheres e pessoas de cor, negros, para pregar e também curar juntamente com os homens. Então, os pentecostais sempre tiveram essa visão tão forte que muitas vezes foi interpretada como uma visão que quebra barreiras. Então, é algo muito interessante de observar que vemos também dessa história. E existem razões históricas do motivo porque essas abordagens da Bíblia não necessariamente se tornaram tão influentes e talvez tenham encontrado na minha própria pesquisa agora, e eu faço muito jornalismo sobre o evangelicalismo na política norte-americana, faço muitas entrevistas, pessoas cujas opiniões eu estou interessada. O que eu tenho encontrado é que uma minoria considerável, mesmo entre os protestantes brancos, é que realmente também tem habitado essas outras tradições e tentando buscar novos recursos. Não necessariamente para se tornarem progressistas, eu tento ser cuidadosa com relação a isso, mas ferramentas para repensar a maneira como os cristãos lidam com a política e a cultura. E eu tenho tido muitas conversas fascinantes com evangélicos negros, apesar de que há bons motivos porque cristãos negros, eles dizem que a palavra evangélico negro é uma contradição em termos. E ano passado eu entrevistei um teólogo chamado Walter Strickland, que dá aulas no Southeastern Baptist Seminary, Seminário Teológico Batista do Sudeste, que não está muito longe de mim, na Carolina do Norte. Ele baseou toda a sua educação em escolas de brancos. Ele fez faculdade em Cedarville University, no estado de Ohio, que é bastante fundamentalista, e ele fez muito do seu trabalho de pós-graduação no Southeastern. Então, ele é quase que um tipo de antropólogo especialista, quase que por acidente, com relação à cultura evangélica branca. E ele também tem um negócio como consultor e ele vai a igrejas, negócios que contactam ele, pedem a ajuda dele e ele fala com eles sobre como reconhecer a injustiça racial e o que fazer sobre isso. Então, nós tivemos essas conversas fascinantes sobre como que ele pode ganhar a confiança deles para mostrar quão bem ele conhece a Bíblia. E então ele fala sobre um argumento como o pecado original infecta todas as instituições humanas e leva à justiça e o racismo sistemáticos. E ele tem tido uma demanda enorme pelo trabalho de pessoas como Strickland nos meses desde que George Floyd foi assassinado e, mais recentemente, a onda dos protestos do Black Lives Matter. E toda essa militância, esse ativismo também pode produzir meio que um contraponto, mas também algo de mudança, principalmente entre os evangélicos americanos mais jovens.
na verdade, toda subcultura, quer seja os evangélicos americanos ou brasileiros, ou os caminhoneiros, ou professores universitários, ou qualquer grupo, todos eles têm meio que um rótulo conveniente que mascara as complexidades e as diversidades. E esse é um ponto, provavelmente, um ponto quanto óbvio, mas acredito que é necessário sempre e constantemente reforçar. Eu acredito que, à medida que estudamos essas comunidades, nós sempre precisamos reconhecer e enfatizar os limites dos rótulos e contar as histórias desses desacordos internos que temos e divergências que vamos encontrar em qualquer subcultura. Então, esses são alguns pensamentos gerais. Eu gostaria muito de ouvir de vocês sobre esse assunto. Estou aberta sobre uma conversa mais ampla de como as comunidades religiosas têm um papel nessas estruturas sobre fake news, do que é verdade, do que não é, em quem podemos confiar, principalmente nesse contexto atual que temos tanto em jogo, literalmente vida e morte. Então, muito obrigada. Thank you so much, Professor Molly. Do you need change your channel to Portuguese now to understand the reaction from Dr. Elisete, please? It's okay, Molly? To English. She needs to switch to ela precisa mudar para o inglês. Isso. You need change to English. English. Okay, Molly? I hope so. O que eu vou fazer? Compartilhar a tela? Você vai usar compartilhamento de tela, Elisete? Sim. Tá, ok. Eu posso Ou habilitar. Ou não? O que é que você Não, se você prefere? Tanto faz, você que manda aqui. Compartilhar? Isso, aperta no botão verde. Isso. Tem uma apresentação, um PowerPoint, alguma coisa? Não. Então não precisa Só fazer que... nada. É só falar. Então pronto. Então vamos. Só preciso saber se quem tem que mudar para inglês se mudou. Tá tudo certo aí? Aham. Molly. Ok. Consigo ver aqui a Juliana. Tá, ok. Ok, agora que eu vi que tem tanta gente que a gente não vê. Elisete, o Lindon ficou de te apresentar. Cadê ele aí no meio de vocês? Lindon, você está aí? Estou. Lindon, Estou com muito prazer, apresentando a professora Elisete, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, professora aposentada da Universidade Federal da Bahia. Como é que aparece? Tem doutorado na USP, historiadora do protestantismo, que é referência hoje no Brasil, com uma vasta produção histórica e historiográfica. E é um prazer para a gente receber a Elisete, amiga, que vai fazer aí o diálogo com a Molly. À vontade, Elisete. Seja bem-vinda. Boa noite. Me ouvem? Alto e claro. E a tela está bem assim? Tá ótimo. Tá ótimo? Então vamos. Bom, eu quero agradecer o convite que foi feito pelo professor Alexandre e o professor Lindon, né? E dizer que estamos aqui para esta tarefa num país que tem 83, quase 1.000 mortos pelo coronavírus, e tem um presidente da República que faz o culto à cloroquina e alguns evangélicos que seguem esse presidente. Então, essa temática é de extrema atualidade, né? Nós estamos falando de um evangelicalismo no século passado, mas que continua vivo no Brasil e nos Estados Unidos também. Bom, eu escrevi um pequeno texto porque o tempo é muito curto, né? Então vamos a ele, né? Já foi apresentada a doutora Molly Gordon,
O trabalho que ela apresenta, né, o livro Apóstolos da Razão, a crise de autoridade do evangelicalismo norte-americano ou americano, né, dos Estados Unidos. Ele é resultado de uma densa pesquisa sobre o protestantismo nos Estados Unidos, na conjuntura do pós-guerra até a Guerra Fria, né? No início, 1991, por aí. Parece que a Guerra Fria não terminou, né? Os Estados Unidos continuam provocando a China. Bom, então o destaque do livro da professora, da pesquisa, é o movimento denominado evangelicalismo, que pretendia salvar a civilização ocidental. Baseado numa consistente bibliografia e teoricamente vinculado à história intelectual ou história das ideias. Essa pesquisa examina fontes, muitas fontes, tanto fontes vinculadas às instituições como pessoas, né? E a autora faz um diálogo com as ciências sociais, a sociologia política e a religião, e traz à luz as relações desse setor evangélico, chamado evangelical, ou o movimento evangelicalista, com a cultura estadunidense e, por extensão, também, ela fala, a cultura ocidental. As referências teóricas são vastas, né? Aqui eu só vou citar o Alan Wolff, que é um cientista político que estudou as relações entre religião e política nos Estados Unidos. Já na introdução, a professora Molly destacou que se trata de examinar a combinação de um certo pragmatismo com idealismo, onde esse evangelicalismo se transformou num dos fenômenos mais dinâmicos e poderosos da história do cristianismo. Eu concordo com ela também. Bom, já falei das fontes, né? E como ela vai trabalhar o seu texto? Mesmo sendo um texto de história mais recente, que vai até o final do século XX, né? A autora buscou as raízes históricas do evangelicalismo na herança compartilhada dos grandes avivamentos e das cruzadas pela moral do século XVIII e XIX. A experiência do novo nascimento ou do nascer de novo, da relação pessoal com Deus, é a essência do evangelicalismo, que ela mesma acha que é difícil de conceituar, mas pode começar com a atuação de Billy Graham, que andou aqui no Brasil, vou falar um pouco mais para frente, e de sua equipe de seguidores e apoiadores. Ao longo de 11 capítulos, a autora discorre sobre as diversas comunidades religiosas que aderiram a esse movimento evangelical, passando desde pequenas igrejas menonitas até as poderosas igrejas presbiterianas e a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né? E qual é o grande objetivo desses evangelicais ou evangelicalistas? É trazer a América de volta para Deus e a verdadeira doutrina protestante, que havia sido conspurcada pelos teólogos modernistas, ou por uma teologia liberal, a exemplo de Karl Barth e Oscar Cullmann e seus discípulos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Há um relato de um debate muito instigante na Universidade de Washington entre Carl Henry, editor do Christian Today, né, e Karl Barth, sobre o nascimento virginal de Cristo e a inerrância da Bíblia. É um debate que a autora nos narra de forma muito viva
e nos fez lembrar também um caloroso debate no Seminário Presbiteriano de Recife, aqui no Brasil, em 1959, entre Karl McIntyre e um jovem professor originário do Seminário de Princeton, que confessou a sua concordância com Barth e elogiou o Conselho Mundial de Igrejas, que, naquele momento, em 1959, apoiava um movimento ecumênico no Brasil que estava se iniciando a partir da Confederação Evangélica do Brasil. A ênfase desses evangelicalistas é o novo nascimento, a emoção da fé vivida e experimentada, e, ao mesmo tempo, eles se baseavam nos princípios do velho fundamentalismo. Era uma tendência teológica conservadora e que sofreu a influência da ortodoxia reformada e dos avivamentos evangélicos ocorridos nos Estados Unidos e também na Europa, bem como da própria reforma protestante. E a autora, a professora Molly, fala que os três grandes princípios da reforma, só a graça, só a fé e só a Bíblia, foram reafirmados como fundamentos da fé por esses evangelicalistas. Entre 1909 e 1915, né, os fundamentalistas mais antigos, né, eles próprios se deram esse nome porque eles escreveram algumas brochuras, alguns pequenos textos sobre os fundamentos e o testemunho da verdadeira fé. Então, esses evangelicalistas, ou evangelicalismo contemporâneo dos Estados Unidos, né, da segunda metade do século XX, eles defendiam um retorno às verdades bíblicas. E quais são os princípios absolutos que eles não vão abrir mão? A inerrância do texto bíblico, a reafirmação da divindade de Cristo, o nascimento virginal, a redenção garantida pela morte e a ressurreição de Cristo, né? E a ressurreição da carne e a certeza da segunda vinda de Cristo, né? A escatologia. E os principais inimigos seriam o socialismo, a filosofia moderna, a teologia liberal e um conjunto de doutrinas modernistas. Eles também foram influenciados, esse grupo, a professora trata no seu livro, e também falou aqui agora, da influência de teólogos neocalvinistas holandeses, a exemplo do Abraham Kuyper, que chegou a ser primeiro-ministro na Holanda, e Cornelius Van Til, né? O livro Apóstolo da Razão, a crise da autoridade do evangelicalismo nos Estados Unidos, apresenta como um grande problema: os evangélicos estão entre dois poderes supremos ou absolutos, a fé e a razão, o coração e a cabeça, a revelação, a piedade pessoal e o espaço público. E para atingir os objetivos do seu trabalho, da sua análise, ela vai analisar a influência do movimento evangelical, ela traça as relações existentes no interior dos diversos grupos protestantes, as relações externas, os colleges, as faculdades, os seminários, as sociedades estudantis, todos organizados, os jornais, né, eu já falei do Christian Today, né, que é o mais famoso a partir de Billy Graham e esse Carl Henry, que era o seu editor por longas décadas, né, e ela trabalha exatamente uma autobiografia, uma memória desse Henry, para tecer a sua análise, né? E
Também sociedades estudantis, né, organizadas para defender suas ideias, para fazer a defesa da fé. Então, há um verdadeiro, vamos dizer, uma querela, uma guerra entre aqueles que defendiam a inerrância da Bíblia e aqueles que defendiam a possibilidade da falibilidade da Bíblia. E, em torno desses debates teológicos, por longas datas, vão construindo vários grupos, várias, vamos dizer assim, cismas dentro das comunidades religiosas, né? Vão passar também a tratar de questões de ordenação de mulheres, a questão dos estudantes, da organização, a professora trata do livre exame e de como os estudantes deveriam se comportar nesses colégios, nesses colleges, nessas universidades e faculdades, né? E já na década de 1970, esses evangelicais vão fundar movimentos políticos com a intenção de reafirmar a autoridade da Bíblia. A direita cristã, a voz cristã, a maioria moral, com uma agenda conservadora contra os direitos dos homossexuais, contra o aborto e defendendo valores tradicionais da família que esses evangelicais diziam que estavam sendo ameaçados pelo modernismo teológico e exigiam a volta aos costumes conservadores e às virtudes bíblicas, né? Então, esse é um panorama bem geral. Agora eu vou, desses minutinhos que me sobram, né, falar da influência desse evangelicalismo no Brasil. Estou aqui citando Rubem Alves, nos seus livros, nos seus textos, mas especialmente entre Protestantismo e Repressão, numa segunda edição, Religião e Repressão, ele diz que os Estados Unidos é a utopia implícita do protestantismo brasileiro. Então, por isso mesmo, toda a movimentação que ocorria nos Estados Unidos, quer fosse do movimento conservador evangelical ou do movimento ecumênico, repercutiu, ecumênico e progressista, temos que destacar, repercutiu aqui no Brasil e de forma muito densa, e com muitas querelas e muitos debates e expurgos de comunidades religiosas, tal qual ocorreu nos Estados Unidos. E aqui, muito rápido, eu só quero citar as cruzadas de Billy Graham, suas campanhas evangelísticas em plena ditadura militar, né? E eu fiz uma análise dos textos do Jornal Batista e de um livro que está traduzido para o português, né? O Mundo em Chamas, que é um texto assim que foi logo defendido e traduzido no Brasil em 68 e publicado pela editora Record, não foi pela editora evangélica, para se ver o peso que Billy Graham tinha nos Estados Unidos e aqui no Brasil, esse evangelista batista, né? E ele vai dizer o seguinte, que o mundo estava em chamas, é aquela ideia apocalíptica, escatológica do fim do mundo, e na sua visão tinha uma explosão demográfica, o cientificismo, o intelectualismo orgulhoso, a iniquidade, a imoralidade, novas teologias, cristianismo sem Deus e o comunismo ateu. E qual é a proposta dele? É salvar o mundo e a civilização ocidental, inclusive o Brasil, desses pecados do que estava levando o mundo para uma derrocada, né? Aí ele vai falar também
em outras ocasiões, ele retorna ao Brasil na década de 70, né? Em 65 também ele participa da grande campanha de evangelização Cristo, a Única Esperança, né? E vai se dar muito bem com as suas pregações que foram feitas em estádios de futebol, né, no Maracanã e em São Paulo, e grandes multidões, não só de batistas, mas outras denominações e pessoas não evangélicas participaram dessas pregações do Billy Graham, chamada Cruzada Evangélica. E o grande tema, né, a oração dele na última, em 74, foi: Deus abençoe o Brasil. E na ótica do Billy Graham, a sociedade se transformará, ou se transformaria, após a conversão de todos aos princípios bíblicos. Portanto, só o Evangelho salvaria o Brasil, inclusive do comunismo. Porque todos estão lembrados, né, que o mote da chamada, ou do golpe de 64, a Revolução de 64, foi livrar o Brasil do comunismo. Parece que a história se repete, como farsa, né, ou fake news, como disse a professora, né? E muito rápido, né? Esse movimento evangelical e tanto o movimento ecumênico também vai repercutir em outros países da América Latina, e aqui eu estou citando Samuel Escobar e René Padilha, né, que Claudemir já disse que eles estiveram recentemente, uma pena, eu pensei que era na próxima semana, não vi, não participei, né? Esses grandes teólogos latino-americanos, eles tiveram uma influência muito densa, né, aqui na América do Sul, no Brasil. Os seus livros foram traduzidos e eles estavam a meio termo entre os evangelicais e os ecumenistas e adotaram o Pacto de Lausanne, 1974, né? E aí eu quero lembrar do papel da Aliança Bíblica Universitária, que se aproximou dessa tendência, mais ao meio, né, de Samuel Escobar e René Padilha, e traduziu os seus principais textos e divulgou, né? E quanto ao movimento Cosmovisão Cristã, ele existe no Brasil, tem pessoas, tem um livro, está aqui o meu, do pessoal, tem batista, tem presbiteriano, tem várias denominações participando desse movimento Cosmovisão Cristã, que está vinculado ao pensamento do Kuyper, e o movimento Labri também aqui no Brasil, né, organizado por Franz Schaeffer, né? E quanto aos pentecostais, tem Daniel e outros pentecostais que poderão falar. No meu entendimento, eles têm que ter um momento especial para falar, porque há algumas distinções da forma como esse evangelicalismo chega até os pentecostais. Mas, enfim, para concluir, né, recomendo a leitura do livro e acho que Alexandre Brasil e Lindon devem fazer a tradução imediatamente para que todos leiam na língua portuguesa. Recomendo, que é um excelente texto, é um excelente trabalho de história das religiões. Muito obrigada. Obrigado, Elisete. Vamos partir para as Falei perguntas. demais? Passou um pouquinho do combinado, mas você é que manda. Você manda pular, você pergunta qual a altura. Aqui o que você faz, nem sou louco de te cortar. Bom, o João e a Fernanda, secundando o João, e mais a Cláudia,
fizeram uma pergunta aqui que vai ser a primeira que eu vou fazer para a professora Molly. E depois a ideia é um pouco é fazer um bloco para a Molly agora, depois o Lyndon faz um outro bloco e a Elisete faz um comentário na rodada final. A gente vai ter 15 minutos para isso. Então, a ideia é de ter uns 5 a 10 minutos para a professora Molly agora e depois uma rodada final de 5 minutos. Professora Molly, eu tenho 3 perguntas que eu vou encaminhar agora. A primeira é um pedido que você comente sobre o papel de instituições de ensino teológico na construção do poder evangélico. A pergunta cita especificamente o Fuller, a Christianity Today, a figuras como Kenga, Henry, Schaeffer, como esses grupos contribuíram para a construção de uma plausibilidade pseudo-intelectual para o movimento evangélico. Em outras palavras, é importante comentar o papel das instituições de educação teológica para a construção desse poder evangélico estadunidense. As outras 2 perguntas para a Molly, eu vou fazer só a primeira e depois o Lyndon vê as 2 aí que sobram, como é que ele quer fazer. A primeira, que foi da professora Karina, é sobre a presença dos evangélicos brancos, né, dos white evangelicals, estarem diminuindo quantitativamente nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, que parece haver uma influência política maior desse grupo, tendo uma diminuição numérica. Então, a professora Karina pede para comentar sobre isso. Molly tem que ir para o off, a gente aqui que quer ouvir em inglês, em português, tem que ir para o português. Thank you so much. Thank you, Obrigada, professor Alexandre. Muito obrigada, doutora Elisete da Silva, em primeiro lugar. Muito obrigada pela forma como você trouxe o contexto brasileiro, foi muito útil. E essas perguntas, eu acho que também realmente trazem alguns dos pontos principais e fundamentais. Qual o papel dos seminários teológicos ou revistas evangélicas? E eu acho que a questão aqui nessa pergunta é que o evangelicalismo, em particular, se eu puder generalizar, é uma subcultura cristã que é muito fraca eclesiologicamente. Eu estou generalizando, mas acho que é útil dizer isso, que comparado ao catolicismo, por exemplo, comparado aos mormons, comparado às mais progressistas, denominações mais progressistas dos Estados Unidos, que são protestantes, que têm uma hierarquia mais forte, a maioria das comunidades evangélicas americanas, elas não têm uma hierarquia muito forte. Então, elas são muito, tipo, batistas, muito parecidas com os batistas, embora, mesmo as que não são, ou seja, dão muito poder à congregação e não assumem o seu papa, por assim dizer, os seus líderes, que, na verdade, talvez adorariam ser o Papa. Então, o que isso quer dizer é que há um vácuo de autoridade. E aí existem todos esses seminários e essas faculdades bíblicas e ministérios de pastores carismáticos que têm essa influência externa. Acho que, historicamente, no meu livro, e eu gostaria de falar sobre isso essa noite, é que essas instituições, como, por exemplo, Fuller, Wheaton College, e seminários e faculdades que eu localizo não muito fora do protestantismo norte-americano, muito fora do protestantismo, como Bob Jones no início, ou Biola em Los Angeles, mas talvez instituições mais moderadas. Eles têm um papel muito importante em assimilar algumas desses críticos dessas críticas muito sérias vindas da Europa, mais liberais, mais modernistas, em alguns seminários e universidades norte-americanos que estavam pegando pedaços delas e tendo essa dificuldade de assimilação e tentando juntar todas essas pressuposições e dizendo, olha, precisamos colocar o limite em algum lugar. E foi essa crítica que começou
realmente a erodir essa autoridade da Bíblia como um texto que seria perfeito e a autoridade total. Mais importante que isso, essas instituições, como por exemplo a revista Christianity Today, elas foram fundadas para falar com pastores, se dirigirem a líderes que estavam querendo defender e querendo encorajar esses pastores e leigos também a responder a essas ameaças intelectuais. Ter algo que dizer com relação a essa movimentação toda política e cultural que estava acontecendo, essas reações, o movimento dos direitos civis, e quando seria adequado começar essa mudança. Então, eu fiquei fascinada por essas mudanças que ocorreram nessas revistas evangélicas, como o Christianity Today, e como que mudaram essa descrição e essa mensagem sobre o movimento dos direitos civis e dos movimentos libertários, movimentos de libertação, indo desde pouca cobertura do movimento dos direitos civis, ficando um pouco nervosos sobre o casamento interracial, e na década de 60, oferecendo aos líderes evangélicos, incluindo os afro-americanos, James Baldwin, James Cone, pessoas como essas e direcionando, dizendo, vocês deveriam ler essas pessoas. Isso começa a acontecer nos currículos dos seminários também. E agora, alguns críticos cínicos diriam que essa é uma forma de realmente querer trazer essa mudança. E Walter Strickland, numa entrevista, ele disse que os seus críticos iriam dizer que isso significaria diversidade no seminário, e ele nem tinha começado a cobrir um regime que estaria tão disposto assim à mudança. Então, acho que é algo que vale a pena debater como que a autoridade intelectual funciona. E eu acredito que os próprios estudiosos e acadêmicos evangélicos, como os seculares à esquerda, eles muitas vezes ficam desanimados pela falta de autoridade que tem. O fato de que Francis Collins, que lida algumas instituições muito prestigiosas de organizações biomédicas evangélicas, acredita que ele pode conciliar a evolução com a ciência moderna e a fé na Bíblia, e ele tem tanto prestígio, mas muitos milhões de outros evangélicos têm suas próprias ideias sobre biologia e criacionismo lá do Gênesis, que a Terra tem 6.000 anos e que foi criada em 6 dias e coisas desse tipo. Então, é um problema muito complicado. Então, acredito que isso tudo está conectado a segunda pergunta, ao colapso demográfico. Existe uma certa ansiedade e um desespero entre os evangélicos brancos conservadores, porque eles veem essas mudanças demográficas, o que parece a eles uma mudança de ares muito rápida, de coisas como casamento gay e a identificação sexual trans. Eles não têm essa autoridade cultural que gostariam de ter. Precisamos nos chamar a minoria, perdão, moral. Nós somos profetas. Então, quando você combina esse senso de perder a autoridade cultural desde os anos 70, quando a direita cristã estava realmente em ascensão, e combina essa ansiedade com um movimento de base muito bem organizado, que tem os mecanismos de chegar às pessoas e tem coalizões e tem esse lado capitalista da direita. E aí também sabemos que pessoas de mais idade, os anciãos, eles votam também mais dessa
forma e talvez desproporcional nesse processo. E quando você combina tudo isso, continue to punch above its weight politically for a long time. puxar esse peso político, mesmo perdendo em números. Ok, thank you. Molly, nós temos aqui um problema e tem também toda a questão do pessoal de tradução. Há um pedido que a gente fique pelo menos uns 10 minutos a mais, até 9h10. Seria possível? Temos 7 perguntas aqui, a gente tentar blocar, diminuir. É possível, Molly? Ok, para ti? Mais 10 minutos? Ok? Ok. Obrigado. Então, Lyndon, pode fazer a pergunta que Sure, você tinha that's separado aí? Thank you. Então, mais 10 minutinhos, temos mais 15 aí, vamos tentar. Obrigado, Molly. Tem aqui, eu vou juntar 3 questões feitas pelo Antônio Gabriel, pelo Alex e pelo Daniel Rocha, e que fazem as seguintes perguntas. Eu gostaria que a professora Molly falasse um pouco sobre como o evangelicalismo influencia ou tem influenciado a política externa dos Estados Unidos. Também sobre o evangelicalismo, a pergunta sobre a diferença entre movimento evangélico e evangelicalismo, e se esse evangelicalismo seria uma deturpação no movimento evangélico protestante, movimento histórico protestante, melhor dizendo. E o Daniel Rocha, professor Daniel Rocha, pergunta sobre a influência do reconstrucionismo na direita cristã norte-americana. Tá? São essas 3 questões, então, para a professora Molly trabalhar e responder para nós. Wow, those are great questions. I'll try to be brief. I think the influence of evangelical ideas and activists on foreign affairs in the United States is something that is easily misunderstood. I have noticed Mal interpretada. Tenho percebido que existe muito foco na suspeita das visões evangélicas do fim dos tempos e as consequências disso para as políticas externas norte-americanas com relação por exemplo, a Palestina, Israel, e muitas vezes essa teologia apocalíptica com relação ao povo de Israel. Enquanto que existe algo sobre isso, existe também uma busca por uma linha única que possa atravessar até essa política externa e, na verdade, é difícil encontrar essa linha direta. Muitos estudiosos e acadêmicos têm tentado se debruçar sobre os documentos produzidos principalmente pelas administrações que estão associadas aos evangélicos até o presente, como Ronald Reagan e o George W. Bush. E o que eles estão buscando, tentando descobrir, e muitos, por exemplo, no gabinete do Ronald Reagan, estavam muito interessados nessa forma do fim dos tempos de pensar, por assim dizer, e tentando encontrar verdadeiramente uma conexão entre essa interpretação de profecia, de ler o livro do Apocalipse e a política externa, e não é possível realmente encontrar essa conexão tão direta, essa relação entre os Estados Unidos e o Israel. Como, por exemplo, Reagan não priorizava muito isso, nós sabemos que ele queria abolir as armas nucleares, ele não queria continuar esse cenário cataclísmico do fim dos tempos. Então, eu gostaria de trazer um pouco de cuidado no foco nisso e dizer que, ao invés disso, a influência mais poderosa tem sido no sentido do crescimento da América nos últimos 70 anos, nessa era da Guerra Fria, que realmente foi profundamente influenciada por esse pensamento preto-branco evangélico, o bem e o mal,
E isso realmente remonta aos puritanos e nos fundadores, nos pais fundadores dos Estados Unidos, e essa visão da América como se fosse uma luz da democracia americana destinada por Deus para propósitos especiais. Isso ganhou muita força nessa era, e através de pessoas, inclusive como Billy Graham, que estava realmente contra o comunismo. E, como a professora da Silva disse, isso continua muitas vezes emocionalmente, psicologicamente, inclusive nessa política externa. Então, eu acredito que o Donald Trump aproveitou essa tradição, ele aproveitou essa espécie de fobia. Eu não acho que é unicamente evangélico, mas acho que está realmente entrelaçada no tecido do evangelicalismo de muitas formas. A segunda pergunta, eu acho que foi sobre a relação entre o evangelicalismo e o protestantismo. Eu acho que essa é especialmente pertinente, especialmente no contexto dos falantes de língua portuguesa e espanhola, porque a palavra evangélico em português não traduz muito bem a palavra evangelical nos Estados Unidos. Então, acho que os evangélicos americanos pegaram os princípios da reforma à sua conclusão mais extrema, de uma forma muito, trazendo uma autoridade muito fraca eclesiástica, ou seja, na igreja, e uma compreensão da Bíblia que, de uma forma a responder combativamente à ameaça da era da reforma. A ascensão da revolução científica, por exemplo, e também enfatiza essa consciência individual, a imagem de Martin Luther, aqui estou, esse hiperindividualismo. Isso não é só evangélico, mas também parte da cultura americana e é muito pronunciado no evangelicalismo norte-americano. Então, combina essa questão de autoridade. E tem tido dificuldade de como situar o evangelicalismo fora da reforma, ao focar nos avivamentos de piedade, pietistas, no século XVII, em Scotland, em Wales, muitas tradições envolvidas aqui, e são realmente pessoas que lutam, né, dentro dessa sopa de imigrantes, protestantes, e temos aí na América esse mercado de religião, e temos várias igrejas em colônias diferentes, mas não tinha uma igreja única estabelecida para todo o país, mas relativamente um lugar livre para se viver. E temos também esse empreendedorismo religioso que realmente começou a criar essa questão do evangelicalismo. Então, vou dizer rapidamente sobre reconstrucionismo. Essa escola de teologia política, teonomia, associada a presbiterianos arminianos, John West Jr., que realmente acreditava que estava acreditando nos anos 50 e 60, a lei mosaica, a Bíblia hebraica deveria ser a nossa grande base, a nossa cartilha para o sistema e para a nossa cultura inteira. E realmente advogando de uma forma extremista, e chegando a pontos muito extremos, como, por exemplo, apedrejar pessoas. E por muitas décadas, houve supostamente uma tendência entre alguns jornalistas e acadêmicos e realmente buscar evidências, provas de que essas visões extremistas e virulentas realmente seriam a seiva real da fé cristã. E realmente é muito complicado isso, porque existem ecos na linguagem e existem
muitas reformas mais amplas, como, por exemplo, a cosmovisão cristã e as formas de falar, que podem aplicar esse reconstrucionismo como tendo um certo domínio sobre a cultura americana, e cristãos americanos que acreditam que essa linguagem é apelativa para eles, é agradável a eles, e tiveram contato com essa tradição. Rushdoony e também os anos do presidente Reagan, membros da direita cristã que tentavam mantê-lo a uma certa distância, não queriam ser visivelmente associados a ele. E estou me lembrando também que é uma tradição que precisa ser levada em consideração e a sério, mas não devemos exagerar o quanto evangélicos americanos realmente deveriam destruir esse pluralismo americano. Há uma monocultura de fundamentalismo. Talvez eu acabei falando em direção estou falando com pessoas muito altruístas e desejosas de mudança, mas acho que é importante não exagerar a influência do reconstrucionismo. Muito obrigado, Molly. O nosso tempo é cruel. Nós precisamos cuidar dos tradutores também, que fica extremamente cansativo, mais de 1 hora de trabalho. Então, eu vou pedir as suas palavras finais, agradecendo a professora Elisete também pela contribuição importante. Perguntar para a professora Elisete, para a professora Molly, se elas estão de acordo que a gente mande para o pessoal que está no curso os textos que vocês, os pontos das falas de vocês duas, vocês estão de acordo, se não tem problema. E eu pediria para a professora Molly, aproveitando que a gente vai continuar alguns temas de perguntas que foram feitas. Por exemplo, alguém citou um trecho sobre Walmart. Amanhã tem uma autora específica, Bethany, que o livro dela é sobre o Walmart, então a gente pode retomar essa conversa amanhã e tem ainda mais 5 ou 6 dias aí de curso. Mas eu pediria em 3 minutos, 4 minutos, que a Molly comentasse um pouco sobre 2 figuras que nas perguntas apareceram bastante. Então, a questão do Kuyper, né, e toda essa relação da cosmovisão cristã e da compreensão de um Estado, de uma lógica de um Estado que não considera a pluralidade, né, o César Moisés perguntou, ou um Estado que tem uma compreensão da graça comum, toda uma ética social kuyperiana, que é a partir da pergunta aí da Raquel, e um pouco também, então, 1 minuto, 2 minutos sobre Kuyper, alguma coisa assim, o que você gostaria de comentar? E uma figura que também aparece muito, e Elisete fez muito também menção a ela, e que no seu livro ela aparece de uma forma muito interessante, que é o Billy Graham. Então, um pouco, como você vê essa figura do Billy Graham em meio a todo esse processo fundamentalista, neo-evangélico, americano, e essa relação dele e a atuação dele nessa formação de mentalidade. Aqui, para a América Latina, ele teve uma importância muito grande por meio das cruzadas, e que as duas comentaram. Well, first I should say I'm starting to feel a bit self-conscious because I thought Professor De Silva was going to get time to talk. Desculpas. Ok, não ouvi. O que foi? Again, I don't understand. Sorry. I just want to make sure that if Professor De Silva wanted to chime in, she gets a chance to, because I've been monopolizing. Okay, no, but Da Silva is all time with us. You are invited. A ideia de você... Okay. Primeiro, agradecer de novo as duas, a ideia de você ter essa fala e também a questão do Billy Graham, da coisa do Kuyper, para a Elisete também fazer o encerramento. Só dividindo entre as duas. Então, Kuyper e Billy Graham. Great. Okay? Yeah, great. Kuyper has enjoyed kind of a renaissance among American evangelicals. Ele realmente teve uma espécie de renascença entre os evangélicos hoje, que estão buscando uma forma alternativa de serem ativos politicamente entre os cristãos. Então, temos jornalistas e políticos, e ele foi primeiro-ministro, ele fundou várias instituições, mas também
estou pensando em reformados moderados, que são teólogos, e ele realmente colocou essa visão com os Países Baixos como um pilar, como vários pilares que poderiam unir a sociedade com vários componentes de servir a pessoas com diferentes compromissos ideológicos. Então, por exemplo, os socialistas têm seus próprios jornais, fraternidades, escolas. Então, os calvinistas têm suas próprias coisas, instituições, os católicos também, e essas coisas podem funcionar muito bem, e você tem o pluralismo, mas você também a autonomia institucional, um papel da igreja, e aí o governo não entra nisso. Então, é uma visão romântica de Kuyper, que é muito popular em pessoas reformadas muito cerebrais, por assim dizer, muito racionais. Então, a questão é que muita dificuldade em lidar com o legado que Kuyper teve na África do Sul, e muita segregação foi usada ali de uma forma muito maligna. Teve um efeito muito maligno. Então, teve muitos políticos reformados da Holanda que prejudicaram a África do Sul. Então, de forma breve, tem alguns problemas também com relação a Kuyper que são importantes mencionar. Sobre o Billy Graham, muitos jornalistas me perguntaram quando o Billy Graham morreu, se haveria um novo Billy Graham, por que isso foi tão significativo? A minha visão é que é fácil exagerar a importância do Billy Graham, principalmente se a gente estiver buscando uma forma criativa ou uma teologia nova nele. Eu acho que Billy Graham foi importante no século XX porque foi tão profundamente um espelho e trazendo esse transe no evangelicalismo, principalmente nos Estados Unidos. Ele sabia exatamente o quanto à frente ele poderia estar à frente dos evangélicos brancos, por exemplo, com relação aos direitos civis, sem perdê-los. Então, as pessoas que declaravam a segregação e que fosse tecnicamente ilegal, então ele se distanciava, por exemplo, de Martin Luther King Jr., e o Martin Luther King começou a ficar mais radical com relação a esse tipo de coisa. Então, o que o Billy Graham significou, a gente teve uma figura como ele, e a cultura evangélica, ainda que muito fragmentada, ainda tinha muitas zonas em comum. Então, os protestantes norte-americanos que amavam Billy Graham, sabiam quem ele era, prestavam atenção a ele e se definiam em relação a ele. E hoje em dia eu vejo um evangelicalismo norte-americano que é tão fragmentado. Cada um tem seu pastor de YouTube favorito, o seu grupo de Facebook, e eu acho que nunca vai haver de novo uma figura que vai poder unificar as coisas dessa maneira sem precedentes que o Billy Graham fez. Obrigado, Molly. Professora Elisete. Bom, eu vou só dizer rapidamente duas coisas. Pode publicar o texto, agora são 11 capítulos, não são 8. Está trocado no texto. E eu fiquei de fazer uma pequena bibliografia, não tive tempo, mas vou fazer, vou mandar para você repassar para o pessoal. Obrigado. Em relação ao discurso anticomunista, ele já existia no Brasil. Ele existe desde a Revolução Russa, desde 1917. Tanto os batistas quanto anglicanos e presbiterianos falaram mal e do ateísmo do comunismo. E aí eu gostaria de indicar para vocês a leitura da tese de Luciane Almeida, que ela estuda
como os protestantes no Brasil trataram o comunismo, o anticomunismo. Osmo Trabuco trabalha um pouco também no texto dele mais recente, né? E a outra pergunta, se Billy Graham ou os evangelicais ajudavam na política externa norte-americana, eu creio que sim. E vou citar um programa da Guerra Fria chamado Aliança para o Progresso. Lembram? Quem redistribuía os alimentos que vinham da Aliança para o Progresso eram as igrejas, especialmente as batistas, as pequenas comunidades. Aqui na Bahia circulou, eu acho que no Brasil todo, não só aqui na Bahia, se falava desse programa, Aliança para o Progresso, como um grande programa dos irmãos da outra América, que queriam ajudar o Brasil e ajudar a América Latina não virar uma Cuba, não virar um país comunista. Então, é um pouco isso, né? Então, prometo que mando as referências da bibliografia. E uma outra pergunta que eu vi do livro do Billy Graham, essa edição que eu tenho é uma edição antiga que foi do meu pai, é de 1968, mas certamente agora tem edições online, sei lá, mais novas, mais recentes, né? Então é um pouco isso. De fato, esses evangelicais ou evangelicalistas ou evangelistas, eles tinham também um projeto político, tanto para eles, internamente, quanto para a política externa. É bom a gente olhar essas pesquisas mais recentes que tratam disso. Ok, obrigada. Obrigado, Elisete. Muito obrigado, Molly e Elisete. Prazer enorme. Regras são feitas para serem quebradas. Então, hoje, no segundo né? dia, quebramos a nossa primeira regra de 1 hora de encontro, mas a importância do livro da Molly e como ele é, eu diria, meio substrato desse curso, justificou isso. E como é interessante, amanhã a gente vai ter a Bethany, que fez um livro sobre o Walmart e a mentalidade capitalista cristã do livre comércio, e o Henrique, como comentador, que é estudioso e especialista na Aliança para o Progresso. Então, uma coisa está ligada com a outra aqui o tempo todo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, e o Lyndon, que é o mais inteligente e bonito aqui, se despede aí. É mais Lyndon. É mais Lyndon? Lyndon Johnson. O irmão dele é Johnson, ele é Lyndon e não tem... Bom, boa noite a todos e a todas. A gente agradece a Molly mais uma vez, a Elisete, e pela interlocução. Os comentários aqui foram bem assim receptivos, né? E como que foi instigante a gente se encontrar como pesquisadores e pesquisadoras desse espaço muito original. Então, amanhã a gente retoma e boa noite a todos, a todas. Alexandre, alguma informação a mais, mas amanhã estaremos aqui a partir das 10 para as 9 da noite. Excelente. Gente, boa noite, Obrigada. Descansem. Até breve. Molly, prazer enorme. Thank you so much. And bye-bye. Bye-bye. 1, 2, 3, vai cair para todo mundo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Aline. Obrigado, Nina. Beijos para todos e todas.